A gente está bem feliz, glória a Deus, né, pelo dia de hoje, pelo que o Senhor reservou para nós. Nós vamos entrar no tema hoje, em março, de como manter o coração em chamas em meio à rotina acelerada. E a gente sabe que para manter um fogo aceso, ele tem que estar bem juntinho, né? Bem próximo da fonte, né? Que o mantém para ficar sempre aceso, né? Você pegar um gravetinho e colocar um pouquinho mais pro ladinho, daqui a pouco ele apaga, né? Por isso é a importância da gente estar sempre juntos entre nós como comunidade, porque um vai acendendo o outro, mantendo o outro quentinho. Por mais difícil que seja, né? O ferro que é a ferro ali, mas nós nos mantemos aquecidos, nós podemos sempre nos ajudar. Mas também o nosso secreto com Cristo, né? Que é a fonte. E eu vou iniciar esse tema do mês falando justamente dessa prioridade, porque eu acredito que nós acreditamos, né? Porque quem determinou os temas foi o pastor, que para a gente gerar tudo, a gente realmente conseguir acessar esse tema que o Senhor trouxe no nosso coração, a gente precisa ajustar a nossa prioridade. E o engraçado é que essa palavra hoje, muito usada no plural, vou organizar as minhas prioridades, ela só existe no dicionário mesmo no singular. Você tem uma prioridade, você não tem muitas. Se você tem muitas, o foco já não é uma prioridade. Então, eu vou trazer alguns pontos antes para vocês, pontos que a gente precisa alinhar e ajustar. E no final eu vou finalizar com essa única prioridade. Porque se a gente realmente ajustar essa única prioridade, nós conseguimos alinhar tudo o resto, amém? A gente realmente vai perceber que a gente precisa de um pequeno ajuste. Um spoiler desse único pequeno ajuste, até o bannerzinho que eu coloquei de tarde ali, para quem viu, né? Falando do que é o nosso, dos nossos ministérios, no caso, né? O versículo que a gente tem como chave ali, Mateus 6,33, ele fala: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Toda vez que eu vi esse versículo, eu sempre pensava muito assim, relacionado à igreja, a atividades, a tarefas, né? Então, tipo, a primeira atividade que eu tenho que pensar em fazer, em priorizar, são as coisas da igreja, ou enfim, pensando relacionado a ações, né? A atividades, a coisas que eu preciso fazer e desenvolver. Porque hoje a gente associa muito o amor, a entrega e a prioridade às coisas que eu faço, porque o ser humano é assim. Eu só me sinto amada se o meu esposo fizer as coisas que me fazem me sentir amada. Eu só me sinto amada pelas minhas amigas se a gente, né, se elas fazem coisas que me fazem me sentir amada. É sempre assim, a gente tem essa noção. E às vezes a gente leva isso para o Senhor. Por isso que nos momentos que a gente está mais fragilizado, mais desanimado, mais cansado muitas vezes, a gente acha que o Senhor está longe de nós. Porque nós não estamos fazendo tudo aquilo que a gente costumava fazer. Mas com Deus não é assim, amém? Ele não pagou um alto preço por nós para que a gente relacionasse o seu amor por nós a algo que a gente pudesse fazer. Lembra que a gente já conversou aqui que essa questão da salvação, do estarmos em Cristo, ela se desenha para nós da forma de ter a nossa faculdade paga, totalmente paga por alguém, para que eu realize o meu sonho, para que eu viva aquilo que eu almejo, porque é um bem muito grande, é uma bênção. Porém, se eu não estudar e não me dedicar, eu vou concluir? Eu vou ganhar o meu diploma? Eu vou ser efetivamente um médico ou um advogado? Não vou. Então, ele fez toda a parte, ele pagou todo o alto preço, mas diariamente eu preciso ter evidências que mostrem que o meu coração anseia por ele, que mostrem que a presença dele é prioridade para mim, que mostrem que eu realmente entendi
o sacrifício dele por mim, o quanto custou para que hoje fosse família dele e tivesse uma eternidade com ele, porque uma vida sem ele aqui, no meu conceito, já é um inferno. Não precisa esperar o que vai ser após, porque eu já tive os dois lados. Eu me converti com 20 e poucos anos. Depois de me converter, me afastei do Senhor e daí eu vivo um estágio pior, segundo a palavra. Então eu sei como que é. Então uma vida sem Ele, mesmo até depois de conhecê-lo, é muito triste, é muito difícil. Por quê? Porque estar em Cristo tem suas dificuldades, porém a presença dele, ela nos supre de todas as formas. Ela nos traz tudo aquilo que a gente precisa. E lendo esse versículo para esse quesito específico de prioridade, o Senhor me fez olhar de uma forma diferente. Buscar o reino dele e a sua justiça, como se a gente visualizasse o Senhor realmente como um rei da nossa vida. Não sei se vocês gostam, né? Eu costumo ver filmes e séries, ou até acompanhar o caso lá, apesar que hoje não é tão assim, né? Mas filmes e séries que tem reis e rainhas, né? Que realmente tudo quem assistiu ali, saiu. Bridgerton não é uma série muito crente para se ver, né? As partes difíceis ali eu sempre passo, mas eu amo a história em si, do romance, da coroa, enfim. Então eu assisto. E nessa quarta temporada, a gente viu claramente que pessoas queriam definir situações sobre a sua vida, mas elas não podiam porque a rainha não queria. E elas não têm escolha. É o que a rainha quer, é o que a rainha define e ponto final. Então, quando você traz esse olhar de buscar o reino de Deus e a sua justiça para a tua vida, você vai começar a aplicar isso também. Antes do meu querer, antes do que eu quero, antes do que eu almejo, antes do que eu tenho sonhado, não é que eu não vou fazer nada que eu quero, mas eu vou apresentar ao Senhor. E ao me debruçar profundamente na palavra dele, conhecendo elas, né, com profundidade, porque ela vai me revelar a ele, eu vou saber se a minha vontade está de acordo com a vontade dele, está de acordo com a palavra dele, com o que ele deixou para mim, e se ele deseja aquilo para mim naquele momento ou não. E isso é um lugar seguro, quando nós o temos não só como Pai, mas como Senhor da nossa vida, como nosso Rei também. Porque quando você começar a lidar dessa forma, você vai ver que é um lugar muito mais seguro. E a primeira vez que a gente teve essa experiência de ter Deus nesse lugar onde Ele supria todas as coisas, Ele coordenava todas as coisas, Ele nos colocou como auxílio, mas Ele estava nos provendo todas as coisas, foi no Éden, quando Ele nos criou. Ele nos criou com todas as coisas, ali nós não tínhamos necessidade de nada. Ele nos convidou a cultuar o jardim. Ele nos confiou a cuidar das coisas do jardim. E isso está ali em Gênesis 2, do 15 ao 17. Ele fala do que a gente pode fazer e nos dá a direção clara do que a gente não pode fazer. Mas o que a gente fez? Né? A gente tinha um ambiente seguro, a gente tinha um Deus que era Pai, a gente tinha um Deus que era relacional e que supria todas as coisas por nós, que é o que Ele tenta nos falar até hoje. Nós não precisamos estar tão ansiosos por qualquer coisa que seja, porque nós de nós mesmos nós não conseguimos produzir nada, mas em Cristo há uma fonte de todas as coisas, e isso já foi assim lá atrás. Mas o que aconteceu? Veio alguém com uma historinha distorcida para nos distrair, para nos dizer que a gente poderia ter mais, que a gente poderia conhecer mais, que a gente poderia fazer mais, que a gente seria igual a Deus. Mas tu imagina o teu filho lá de uns 3, 5 anos, sei lá, uma criança que você cuida, que você gosta, um sobrinho, um afilhado que seja, ele chegar para ti e dizer assim: não, eu quero tocar de mulher contigo. Eu quero trabalhar no teu lugar, eu quero ser como tu, eu quero fazer as coisas, eu não quero acordar todo dia, ter o meu café pronto, ter as coisas prontas, ser cuidado e amado, mimado por ti. Não gostei desse lugar, eu quero ser que nem tu. Ninguém sem consciência faz isso quando a gente entende essas coisas que com
bênção e precioso é ser cuidado e amado pelo Senhor, ser suprido nele. Porque também nós não estávamos sem fazer nada. Ele nos convidou a participar da criação, do cuidado, do cultivo, enfim. Mas a gente quis ser atraído pela distração de talvez ser igual a Deus. E isso nos custou muito caro, porque agora a gente precisa sim trabalhar, cultivar. As mulheres passam, as dores de parto, tudo descrito ali, que cada um colheu com aquilo. O meu querer hoje é para o meu esposo, enfim. Mas a gente tinha todas as coisas nele, e a gente escolheu as distrações. Então, quando veio Jesus, e glórias a Deus que tinha esse plano para vir Jesus, a gente vê um homem que é Deus ao mesmo tempo, 100% Deus, 100% homem, e ele não vem querendo ser igual a Deus, ele não vem com esse desejo, essas distrações, mesmo podendo ser. Ele nos mostra que se ele, sendo homem, ele consegue declarar o querer dele todo para o Senhor e ver Deus como esse Senhor na vida dele estando aqui, nós também conseguimos. Nós conseguimos voltar para esse lugar onde a gente consiga depender totalmente do Senhor e não dos nossos próprios entendimentos, daquilo que a gente quer fazer, e quão seguro é nisso. Porque Jesus, eu vou falar alguns versículos dele aqui rapidinho para vocês, só para a gente ter uma noção desse modelo que Cristo veio restaurar em nós. Por isso ele é o nosso modelo, por isso é ele que nós devemos seguir, né? Às vezes não é o irmãozinho do lado, às vezes não é o pastor e a referência cristã que a gente tem, é Jesus, porque o modelo dele é seguro para nós, é genuíno. Em João 8, 28 e 29 ele diz: disse, pois, Jesus, quando vocês levantarem o Filho do Homem, que no caso é a crucificação, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está aqui comigo, e ele não me deixou sozinho, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então olha que exemplo que Jesus nos deixa, né? Ele fala, eu faço tudo que agrada ao meu Pai não me deixa sozinho, mas eu não faço nada de mim mesmo. Eu, sendo o próprio Deus, eu só faço o que o meu Pai me pede para fazer. Em João 17,4 ele fala, eu te glorifiquei na terra completando a obra que me destes para fazer. Um exemplo tremendo de Jesus. Às vezes a gente fica almejando um cristianismo, um evangelho, onde eu vou ter esse sentimento de dever cumprido, né? Como Paulo ele falou, que terminou a carreira e guardei a fé, quando eu falar multidões, quando eu fizer coisas grandes, quando o meu nome for procurado pelas pessoas para ouvir a palavra de Deus que Ele tem através de mim, porque Deus me usa muito. Mas Jesus completou e glorificou, Ele está falando que Ele glorificou Deus na terra, quando Ele foi para a cruz, para a pior morte que Ele podia ter, a pior dor que Ele poderia passar. Não foi quando Ele estava ensinando as multidões. Porque Ele falou para os discípulos dele que os discípulos fariam coisas maiores do que Ele. Em que sentido? Eles teriam muito mais tempo do que 3 anos para programar, para propagar o Evangelho, para falar das obras do Senhor, para falar o que o Senhor está fazendo na vida deles. Será que eu e vocês estamos dispostos? Nós teríamos isso como sucesso? Dizer que o maior ápice, assim, do momento que eu mais... por exemplo, no meu caso, né, o que eu mais senti a presença de Deus, o que Ele mais se revelou para mim foi no falecimento do meu filho de 16 anos. E a minha vida ser essa, a gente morar aqui em Joinville, nos dedicarmos a Five com a quantidade que está até o final da vida, tudo certo, porque a questão não é quantidade, é qualidade, é as vidas que o Senhor nos confiou, pessoas leais, pessoas fiéis, pessoas que queiram mais do Senhor. Eu consideraria isso um sucesso no final da minha vida, eu ficaria frustrada, achando que a minha dor foi tão grande que ela deveria ter me levado a lugares maiores. O meu Jesus é grande, então Ele deveria ter me dado coisas maiores. Será que a nossa visão de sucesso em Cristo, ela está conforme Cristo viveu?
Ou está conforme esse mundo, lembrando que quem ofereceu glórias e honras e reconhecimento neste século não foi Jesus, foi Satanás na tentação. Ali em Filipenses ele fala: e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, mesmo ele podendo ser Deus, e como ele disse, não fiquem preocupados de achar que eu não posso me libertar daqui. Eu posso falar para o meu pai agora, ele manda uma legião de anjos, ele acaba com tudo isso aqui e eu vou embora. Mas ele fez tudo o que ele fez, glorificando a Deus mesmo na sua dor. Então, ali em João 5,19, Jesus disse: em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente aquilo que vir o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o Filho também faz igualmente. Então, Jesus ele mostrou para nós em todo o tempo: eu sou Deus, mas eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Eu não vim aqui fazer algo de mim mesmo. Eu não vim aqui iniciar algo de mim mesmo. Eu não vim aqui fazer a minha vontade prevalecer. Eu me submeto à vontade do meu Pai em todas as coisas. Mas será que a gente tem esse entendimento de buscar o reino de Deus a ponto de conhecer, entender, não, eu preciso me debruçar sobre a palavra de Deus para conhecê-la profundamente, porque eu não tenho vivido dessa forma. Eu estou percebendo que eu realmente brigo até a minha vontade valer. Pelo contrário, eu às vezes uso versículos para fazer valer a minha vontade. Mas eu não, ou só aviso a Deus. Não tem aquela oração que a gente só avisa a Deus? Pai, eu sei que eu vou, sei lá, como é que eu posso... mês que vem eu vou viajar, vou fazer um cruzeiro, pai. Vou isso, vou aquilo. Aí tu vai lá, parcela 50 vezes no teu cartão, que tu não tem condição nenhuma. Deus não te deu a provisão, Deus não falou que era para ti. Tu larga às vezes um serviço bom, deixa pessoas na mão, larga tudo e vai, porque Deus me abençoou ainda. Coloca lá na rede social: Deus é bom, Deus me abençoou. Era isso. Deus está comigo. E vai ficar com essa carga de parcelas, com essa consequência de erros, falando em nome de Deus, dando péssimo testemunho à sua volta. Porque você só quis fazer valer a sua vontade, você não perguntou para o Senhor. Porque a palavra de Deus, ela fala que tudo que vocês pedirem com fé e crer, vocês vão receber. Mas tem um detalhe bem pequeno, que é conforme a palavra dele, a vontade dele, e não a nossa. E a gente esquece desse detalhezinho. Em João 5,30 ele fala: nada eu posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço e julgo, e o meu julgamento é justo, porque eu não busco a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Já pensou a gente quando vê as pessoas fazendo algo errado? A pessoa mal terminou de fazer, nós já estamos botando ela com rótulo e no rol das pessoas que eu vou dar uma afastadinha. E Deus fala: não, eu não julgo as pessoas por mim mesmo, eu julgo conforme o Pai me orientou a julgar, conforme a verdade do Evangelho. Por isso que ele conseguiu sentar na mesa com Judas tranquilamente. Ele sabia: eu não preciso me expor com uma pessoa, eu vou servi-lo como eu servi a todos, porque isso fala mais sobre mim do que sobre ele. Se ele fizer algo ou deixar de fazer algo, ele vai estar fazendo para o meu Pai, e é o meu Pai que cabe julgar, não a mim. João 4,34, Jesus lhe disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu creio que essa comida seja até a nossa satisfação, sabe? Igual a satisfação que a gente tem de comer aquela pizza gostosa, sei lá qual é a comida que tu gosta, né? Nesse período de grávida é mais sushi, coisa, apesar que eu não como sempre, mas é o que me saliva, né? O hambúrguer, pizza, enfim, ainda que eu não posso comer tudo isso. Mas aquela satisfação que tu tem de comer aquele prato gostoso que você tem, então, sim, tá ali, né? Minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, eu acredito que essa mesma satisfação que a gente tem, esse mesmo contentamento de comer algo que a gente gosta, a gente tem essa satisfação, esse contentamento quando a gente faz a vontade do nosso Pai. Só que hoje, quando tu conversa com as pessoas, o que a gente mais percebe, eu posso falar até por nós mesmos, que isso acontece com a gente muitas vezes,
é uma insatisfação, é um desânimo às vezes. Às vezes a gente não está bem, a gente não sabe por quê. Mas se você sentar com o teu pai para conversar, se você abrir a palavra dele para levar a sério, começar a ler, você vai ver ali quantas coisas você precisa ajustar na sua vida para você voltar a sentir o contentamento e a satisfação que só tem nele. Porque a nossa comida também é fazer a vontade do nosso Pai. E às vezes tem coisas que ele já está te falando há semanas, há meses, há dias. E você está procrastinando, empurrando, deixando para amanhã, para depois. E daí está angustiado, não sabe por quê, está em crise, não sabe por quê. E Deus só fala, pois é, filho, me escuta. Me dá um sim, bota o pé que eu boto o chão. Faz algo em direção a mim, que isso vai passar. Mateus 26, 39 diz, e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Eu fiz questão de colocar esse para a gente saber que Deus, Jesus, ele nos deixou esse exemplo. Às vezes vai doer a ponto de você poder ser honesto com ele e dizer, está pesado demais para mim. Mas com tudo isso, eu ainda sei que se eu retroceder e voltar para a minha própria vontade, vai ser pior. Então eu prefiro permanecer na tua. Mas me fortalece porque está difícil. A gente pode fazer isso. Posso dizer para vocês que eu tive uma semana bem difícil. Eu acho que justamente para vocês entenderem que isso que eu vou falar aqui é para mim também. Para que a gente assuma esse compromisso nosso juntos hoje com o Senhor, sobre o que Ele quer de nós, sobre o que Ele espera de nós. Por quê? Porque todos nós estamos sujeitos a distração, a desânimo, a dificuldades, a desafios, mas Ele vai estar sempre esperando por nós, amém? Todos nós temos essa oportunidade de viver a plenitude da presença e do contentamento que buscamos quando estamos investindo na fonte certa, amém? Primeiro ajuste que eu queria trazer para vocês aqui é sobre a família. Por quê? Porque é um questionamento que sempre fica, né? Há anos atrás, no início da igreja, dos ministérios, houve uma geração traumatizada porque os pais priorizavam mais a igreja e menos a família. Então as crianças cresceram com a obrigação de ir na igreja, não tinha querer, não tinha isso, e às vezes passando dificuldade em casa porque os pais tiravam de casa para dar para a igreja. Porque o importante era a igreja e as coisas do Senhor. Um equívoco radical totalmente errado, contrário à palavra de Deus, né? Agora, nós somos para outro extremo, que agora tudo é minha família. Ai, não posso, ai, não dá, ai, isso, ai, aquilo. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio em Deus. A gente sabe que tem coisas que realmente, assim, é prioridade e não tem o que fazer. O teu cônjuge precisa saber disso. O teu cônjuge precisa saber que ele é a tua prioridade. Que entre os teus parentes, teus familiares, que no caso são os teus pais, teus irmãos, ele é a prioridade. Hoje, por mais absurdo que pareça, a gente sabe que tem pessoas que decidem coisas importantes para a sua família com pai e mãe, depois de casado. E a palavra fala claramente o quê? Deixa teu pai e tua mãe, se une a sua mulher e sejam uma só carne. Agora é você e ela. E não tem coisa pior no relacionamento para uma mulher dela não se sentir segura com o marido que ela tem. Porque a mulher, ela é movida por segurança, por admiração, por proteção. E se nós não temos o básico, você tem uma mulher mal-humorada, mas talvez não é só por causa dela. Às vezes tem uma raiz aí muito maior de insegurança, de se sentir substituível, de achar que você dá prioridade para tudo à sua volta. Se algum amigo te pede para acordar 3 horas da manhã e trocar o pneu dele, você vai. Mas se ela te pede um copo de água depois que tu deitou, misericórdia. O mundo cai. São detalhes pequenos, mas que fazem a diferença. E da mesma forma, mulher com esposo, porque também tem mulheres que botam os parentes à frente, as amigas à frente,
coisas, projetos pessoais à frente. Hoje em dia, por incrível que pareça, tem pessoas que têm crises até quando têm filhos, porque querem continuar nos seus projetos e ficam naquele dilema de eu quero continuar meus projetos pessoais, mas agora eu tenho filho, agora eu tenho maternidade, daí no fim não faço nenhum dos dois bem, eu fico, né, nesse dilema. Mas há um tempo para todas as coisas, né? A maternidade exige de nós 100% por um período. Depois a gente consegue conciliar as coisas. Então, em tudo o Senhor nos ajuda, em tudo o Senhor nos ajusta, né? Quando eu tive meu primeiro filho, eu não tinha rede de apoio, porque meus pais e meus irmãos tinham seus compromissos. Eu tive esse primeiro filho solteiro, né? Do primeiro relacionamento. Então, o Senhor enviou pessoas para me ajudar. O Senhor sempre envia pessoas, estranhos, para te ajudar. O Senhor nunca nos desampara, Ele sempre nos coloca alguém. Então, a família, ela é a nossa base, ela é realmente algo que precisa ser importante na nossa vida, com toda certeza. E glória a Deus pelos que o fazem. Porque pelo menos os teus filhos não vão crescer com o ranço da igreja, sabendo que se eles querem fazer algo diferente, ou ter um momento diferente, eles não vão poder, porque eles são obrigados a estar ali sempre. Por isso até que a gente tem um culto de manhã, uma vez por mês, pelo menos, porque a gente sabe que talvez se a gente não tivesse, talvez teriam filhos que nunca saíram no domingo à noite com o pai e com a mãe, porque é só ali. E a gente não pode estar nem no extremo nem no outro. As coisas do Senhor são importantes, elas te trazem sucesso, elas te trazem satisfação, elas te trazem bem-estar. Você é um membro justamente porque cada membro que eu tenho do meu corpo tem uma função. Então há algo para você realizar na comunidade. Aqui você tem um ambiente saudável para isso. Mas a qualquer sinal de que você precise se voltar para sua casa, para sua família, para os seus filhos, nós vamos ser aqueles que vão encorajar você a fazer isso. Porque as primeiras vidas que você tem que impactar são as da sua casa. Não são da comunidade, muito menos transcultural, se você não faz diferença na tua casa. O Senhor não pula processos. Ele nos testa primeiro em casa, na comunidade, que é nosso campo missionário, nosso campo de preparação para as missões, e depois Ele nos envia. Tudo é um processo. Então, a família, ela precisa ser. E o versículo que eu trouxe aqui para a família está ali em Mateus 10, do 37 e 39, que fala assim: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem, todavia, perde a vida, por minha causa, a encontrará. Então, a família é importante, mas como eu botei a figurinha ali no grupo da igreja hoje, o nosso primeiro ministério não é para a gente estar disputando entre a família e a igreja. Qual que eu priorizo mais? É o meu relacionamento com Jesus, com a presença. Porque nele, só nele, tu vai conseguir realmente ser um bom marido, um bom gestor, um bom pai, um bom filho. Todas as coisas estão centradas nele. Então não é uma punição você entender que a primeira coisa que você tem que buscar no seu dia é ele, é a sua presença. Nele há todas as coisas. É como se todo dia você entrasse num lugar onde você é um lugar só, mas ali está cheio de caixinhas, cheio de respostas, cheio de coisas. Então, na palavra dele, na presença dele, há todo o resto que nós precisamos para aquele dia, para essa vida, para esse momento. Porque imagine você gostaria de viver uma vida inteira que você soubesse que no fim foi tudo uma mentira? Imagina você descobrir agora, você chega em casa agora, bate lá na porta da tua casa, a segunda família do teu cônjuge, que até hoje você nem fazia ideia que existia. Ou os teus pais chega uma pessoa falando: eu sou teu pai e tua mãe, essa pessoa que te criou te roubou de mim e eles não são teus pais verdadeiros. Imagina o baque e o choque que nós levaríamos. Mas essas palavras, essas ministrações que nós estamos trazendo é para despertar você, vidas preciosas que o Senhor tem nos trazido, para entender que viver uma vida superficial em Cristo é viver o engano de si mesmo, porque naquele grande dia você não vai nem poder se surpreender quando eu não te conheço. Porque a palavra dele,
há muitas lutas para ler, há inúmeras. Por quê? Porque ela é fonte de água viva, ela é fonte de vida para nós. A presença dele, ela vai trazer tudo aquilo que a gente precisa e não tem por si só. E cada vez que você tenta fazer na força do braço, tentar ter relacionamentos saudáveis na força do braço, tentar resolver ministério na força do braço, tentar fazer casamento e paternidade na força do braço, você vai viver exausto, esgotado, com aquela sensação de que tudo que eu estou fazendo ainda não está bom. Porque realmente não é. Você tem uma fonte inesgotável que é Cristo. Ele conhece o teu cônjuge, os teus filhos, os teus negócios melhor do que ninguém. Então é a direção dele que você precisa, é a sabedoria dele que você precisa, é a direção dele para os seus dias que você precisa. Em Lucas também 14 vai dizer, 26 e 27, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Porque o servir a Cristo sempre vai exigir renúncias. E não quer dizer que você não tem que ter consideração pela sua família. Só que você tem que ter um entendimento de que toda essa família que você ama tanto, você pode perder amanhã. Mas a única coisa que você não pode perder é o amor de Jesus, é a presença dele. Porque qualquer coisa que venha acontecer com você, ele vai te suprir. Ninguém está preparado para um baque porque nós fomos criados com o sentimento de eternidade em nós. Ninguém nunca vai estar preparado para perder ninguém. Mas Deus foi o primeiro a fazer sacrifício, de entregar o seu filho. Ele conhece a nossa dor. E o que ele nos diz é: não coloque o teu cônjuge, os teus filhos, os teus pais, os teus irmãos, os teus parentes, os teus colegas, os teus sócios, as pessoas que você acima de mim. Mas como que coloca essas pessoas acima do Senhor? Quando por elas você faz sacrifícios maiores, mas pelo Senhor nunca dá. Eu acordo cedo para ganhar um pouco a mais, mas eu não acordo cedo para fazer uma oração. Se ele me acorda de madrugada, eu me faço de bobo, viro para o lado e volto a dormir. Eu não vou entender que é o Senhor me chamando por secreto, com a conversa, por uma oração. Está muito frio, está chovendo, está difícil. Eu não vou no culto hoje, não estou legal. Irmão, se fosse por não estar legal, nem eu estaria aqui hoje para falar bem a verdade. Mas nós somos renovados em Cristo. Entende? Quanto mais difícil é para nós, mais Ele tem para nos dar, porque Ele se aperfeiçoa em nós, é na nossa fraqueza. E Ele é uma fonte inesgotável, não é pouca coisa. Só que Ele só nos pede isso: não coloquem pessoas no meu lugar. Se você se esforça por homens e mulheres, quanto mais a mim. E o segundo ponto ali é sobre finanças e projetos. A gente tem essa consciência, será assim, que nós somos mordomos de tudo aquilo que o Senhor coloca na nossa mão? Que quando nós estamos em Cristo, nós nascemos de novo, nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, então nada mais é meu, que tudo é dele? Será que eu consigo afirmar isso, ter essa consciência, aceitar essa informação que tudo é dele? Por Ele, para Ele são todas as coisas, Ele me fez mordomo de tudo. Será que eu consigo viver com essa consciência? Ou eu fico negociando, isso até faço, mas isso aqui já perdi demais já. Tipo, 10ª parte, por exemplo, o dízimo, está decretado. A palavra dízimo significa 10ª parte. Aí tu vai pensar assim: não, está determinado ali, ninguém manda mim, eu faço o que eu quero, 10ª parte, coisa nenhuma, eu dou o quanto que eu quero. Às vezes a gente tem essas coisas. A gente realmente acha que de nós mesmos algo nós podemos fazer, mas mal sabemos nós que quando a gente dá a luz a essa mentira na nossa mente por Satanás, nós estamos perdendo muito mais. Porque tudo aquilo que você está disposto a colocar aos pés do Senhor, Ele tem muito mais para te dar. Isso não é barganha, isso é o que um pai faz. E um pai que deu um alto preço por nós, então não é pouco. Então toda vez que você desapega de coisas materiais por amor a Ele, Ele tem muito mais para você.
E quando que eu sei que eu tenho que fazer algo por amor ao Senhor? Quando Ele coloca algo no teu coração. Porque Satanás não vai mandar te dar nada para ninguém, amém? Ele jamais vai te pedir para ajudar um irmão que está do teu lado, para ofertar, fazer qualquer coisa. Então, se Ele colocou no teu coração, o que você precisa é conversar com o teu cônjuge, caso você for casado, porque isso tem que ser feito em concordância. Mas fora isso, você precisa ser sensível ao Espírito Santo. Ninguém vê se Deus mudar. E o versículo que fala sobre isso ali, Lucas 14:33, ele diz assim, ó, assim, pois, todo aquele que dentre vocês não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Porque você não está renunciando, você está colocando nas mãos dele o que é dele. Você está reconhecendo que ele é Senhor, Rei e Salvador da tua vida. Isso, buscar o reino de Deus e a sua justiça, é entregar e ter essa consciência, é tudo dele. O que ele me devolver, o que ele me confiar, o que ele me fazer para tratar, eu também vou tratar com esse cuidado. O que o Senhor quer que eu faça com essa medida que o Senhor me deu? E quanto mais você tiver um coração desprendido nas coisas do reino, mais ele vai acrescentando, porque ele não dá nada para ninguém que guarda, ele dá para quem distribui no reino, para quem investe mesmo. Isso não quer dizer ser aquele tipo de pessoa que tudo que te pedem você sai fazendo. Porque até para ajudar alguém a gente tem que orar. A gente tem que buscar discernimento, porque senão a gente vive... Sabe quando a gente sai, aquele sanguessuga, quando sai do rio cheio de sanguessuga? E Deus está te dando um monte de recurso, um monte de coisa, mas você está tão agarrado no sanguessuga porque você não sabe dizer não. Para aquele ser humaninho que você sabe que é um folgado, que não faz por si, mas quer que você faça. Então, até para ajudar, até para fazer algo, nós precisamos ter esse discernimento. É uma pessoa que se ajuda? É uma pessoa que faz por si mesma? É uma pessoa que vale a pena investir porque ela quer mudar de vida? Eu quero ensinar a dar o peixe, eu quero ensinar a pescar e não ficar dando peixe. Claro, tem situações, né, irmãos? Tem situações de pessoas de idade, pessoas debilitadas, pessoas que a gente realmente com gosto auxilia, nós aqui mesmo auxiliamos. Mas a gente sabe que tem pessoas que hoje em dia, infelizmente, desde que o mundo é mundo, que se achar uma fonte, ela não vai parar aí, ela não vai se ajudar. Então, em tudo a gente tem que ter esse bom senso. Mas tudo aquilo que a gente está disposto a dar para o Senhor, Ele está disposto a trazer de volta. Ali em Colossenses 3,17 ele fala: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor, dando graça por Ele, graças ao Deus Pai. E em Provérbios 3, do 5 ao 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Esse versículo sempre é muito bom você meditar nele, principalmente quando você está vivendo um dilema. Muitas vezes a gente acha que para alguns projetos financeiros a gente precisa de parcerias, a gente precisa ter pessoas conosco. E às vezes o que nós temos é apenas a insegurança de dar esse passo que o Senhor nos confiou. Ano passado mesmo eu fiz isso, eu fui convidada para isso, eu falei para a pessoa várias vezes que eu achava que aquilo ali era algo da pessoa, mas ela insistiu que eu fosse, por um tempo eu até fui. Depois, graças a Deus, ela entendeu o propósito que era só para ela e seguiu em frente. Mas quando você coloca pessoas em projetos particulares que o Senhor te confiou e ele não tem isso para a pessoa, ela vai ser um Jonas no teu barco. Mas às vezes a gente não sabe dizer não, às vezes a gente não sabe separar as coisas, às vezes a gente não tem autoconfiança em nós, e tudo isso vem de raízes muito antigas. Às vezes da tua infância você não teve aquele pai encorajador que disse que você ia conseguir, que disse que você ia fluir, ou ao longo do tempo você escutou de pessoas, como eu escutei muitas vezes, que você não ia conseguir nada, não ia dar em nada, e coisas que te fazem se sentir insegura. Porém, se Deus te fala, se lança. Se Ele falou, Ele é suficiente. E o limite para Ele não tem limites para o dono da coisa toda, não tem limites para o dono da ouro e da prata, não tem limites para o teu pai. Ou você se limitaria, tendo sido dono de toda fonte de recurso, a dar algo para o teu filho? Teria algo grande demais que o teu filho te pediria e você daria a ele? Você negaria a ele?
Então, mas isso tudo, nós vivemos e desfrutamos alinhados com Ele, alinhados com a palavra dEle, sensíveis à palavra dEle, dizendo não, custe o que custar, falando, fazendo alianças apenas se for necessário. Nós temos esse temor e essa seriedade naquilo que Ele nos conduz, amém? Nós precisamos ter essa sensibilidade. Nos custa muito, mas vale totalmente a pena. O último ponto que a gente precisa analisar também é sobre a sociedade, sobre os ambientes que a gente vive, porque nós somos pressionados de tudo que é lado a viver o relativismo desse mundo aí fora, a sermos mais descolados. Deus do livre ser um discípulo radical hoje em dia, né? Quantas vezes eu já fui chamada de radical por simples fato de corrigir alguma coisa através da palavra, ou falar, eu não faço isso por causa da palavra. Um exemplo bem simples, umas irmãs, tudo crente, né, que hoje não tem mais convívio, mas comentando sobre o cabelo. Eu mudo meu cabelo mesmo, faço meu cabelo mesmo, isso, aquele outro. E não pergunto para o meu marido porque quem me gosta sou eu. Normal, tranquilo, nada contra, de verdade, nada contra, cada um sabe assim. E eu falei, não, eu sempre pergunto para ele sempre pergunta para mim. Ah, mas não, é que a palavra fala que o meu corpo é do meu marido, dele é meu. Então a gente tem esse cuidado, mas é uma escolha nossa, amém? Entende? Então, de todos os lados hoje, a gente é chamado de ser relativo, e se a gente falar que a gente segue algo, a gente é radical. Em Romanos 12, do 1 ao 2, ele fala assim, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que seu culto, que é o seu culto racional, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para você ver, Deus nos pede que a gente nos permita ser moldados por Ele. Ele não pede que amanhã, de um dia para o outro, você simplesmente mude como um pó de pirlim-pim-pim, que alguns acreditam que existe quando a gente aceita Cristo. Há um processo, amém? Eu levei anos para mudar muita coisa na minha vida e ainda estou no processo para muitas coisas na minha vida. Porém, nós precisamos ter evidências, nós precisamos nos permitir, quando o Espírito Santo começa a te constranger a algo, corresponda. Seja fiel àquilo, seja atento àquilo, porque é isso que vai te levando cada dia mais a desfrutar de qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas quantos a gente escuta, às vezes, revoltados ou frustrados dentro da igreja, do porquê, olha só a minha vida, olha só o que acontece, meu vizinho ali que não está nem aí para nada, vivendo isso, aquilo, aquele outro, e olha a minha vida. Mas será que você tem essa consciência de mergulhar na palavra de Deus para conhecer qual é a boa, perfeita vontade de Deus? Será que você tem buscado essa relação, colocado Ele em primeiro lugar na sua vida, no seu dia, nas suas coisas? Será que você tem permitido que Ele seja esse rei que decide acima da tua vontade, dos teus desejos e dos teus planos, dos teus projetos? É isso que faz toda a diferença na nossa vida. Por isso que dentro da igreja existe a porta estreita e a porta larga. Aqueles que seguem estreitamente aquilo que o Senhor nos deixou para viver e aqueles que realmente fazem o que dá. E está tudo bem, o joio vai nascer no meio do trigo. Mas quando você vira esses sentimentos de frustração muitas vezes, para se autoexaminar. Se eu realmente estou buscando cada dia mais profundidade no meu relacionamento com Jesus, mais do que ficar, sei lá, melhor do que meu irmão, ou diferente do meu irmão, ou me aparecer em algo mais do que meu irmão, entende? Às vezes a gente está gastando o nosso foco em coisas que não nos convêm. Em Efésios 4, 22 e 24 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, e que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no espírito de entendimento de vocês, e a se revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão e procedentes da verdade. É isso que sempre vai nos diferenciar. A verdade aí fora é relativa para muitas pessoas, mas em Cristo ela é única. Ele é a própria verdade, Ele é o Verbo vivo.
Por exemplo, na FAIV nós temos um lema: amar, servir e perdoar até o fim, amém? Então, quando a gente pensar em amaldiçoar o abençoadinho que foi ali e roubou o nosso pobre do coisa e deixou as crianças agora sem ar, o que nós vamos fazer? Abençoar e orar pelo abençoadinho. Glória a Deus pela tua vida, que isso talvez tenha te ajudado de alguma forma, mas que você aprenda que há muito mais de servir e buscar as coisas corretas do que viver dessa forma. Mas que você possa encontrar o Senhor. Que inclusive, quem sabe um dia entre por essa porta e venha conhecer o que o Senhor faz no nosso meio. Entende? Amar, servir e perdoar até o fim. Isso tem que ser a nossa marca. Onde a gente for, as pessoas têm que nos reconhecer por isso. Não porque você é da FAIV, mas essa é a nossa essência, porque que está cooperando com o reino, que está agregando no reino de Deus, que é amplo. Mas você que está na FAIV, você tem que ter esse DNA em você. Amar, servir e perdoar até o fim. Amém? Então, por fim, o nosso ponto de prioridade, já que ela vem no singular, é justamente aquilo que a gente já viu em Jesus, viver esse mesmo modelo dele em nós. Que no caso seria negar a nós mesmos, renunciar, morrer pelo nosso próprio querer. Porque você entende que se você sair daqui com essa consciência de que antes de eu fazer o que eu quero, antes de eu pensar o que eu quero, antes de eu entrar num projeto, antes de eu acordar, antes de eu falar com qualquer pessoa, antes de eu ir trabalhar, antes de eu priorizar qualquer outra coisa, eu ter o meu consciente que eu sirvo a um rei, que eu sou filha de um rei, e que a vontade dele é que governa e determina o meu dia, o meu querer, o meu andar, o meu falar, o meu me relacionar e todas as coisas, vai mudar todas as coisas. Você só precisa mudar uma prioridade na tua vida mesmo. Ele na frente do seu querer. Ele antes da tua vontade. Ele antes de qualquer coisa. É fácil? Não, não é. Como eu disse, eu tentei fazer isso essa semana, foi muito custoso. Porque eu quero me comprometer hoje junto com vocês. Eu quero dar esse passo hoje junto com vocês. Que antes da minha ansiedade por qualquer coisa, para fazer qualquer coisa, para pensar em qualquer coisa, eu vou confiar nele. Vocês não têm noção da luta que está na minha mente para esse parto. Que eu estou mega ultra preocupada. Mas eu tenho que entender que a minha confiança não pode estar no médico que já fez o meu primeiro parto, que foi muito bom. E eu mesmo nas cesáreas não senti nada, mas hoje ele só tem um particular. Nem preciso dizer para vocês que não. Que se Deus quiser, teria condição, né? Mas enfim. Deus pode fazer todas as coisas. Mas eu não posso botar minha fé no homem. Eu não posso botar minha fé numa circunstância. Eu tenho que confiar nele. E se eu falo para vocês que eu confio nele de todo o meu coração, e que eu sou convicta, porque eu confio na palavra que ele tem para mim, eu não posso passar os meus dias ansiosos por algo que eu digo que eu confio e acredito, certo? Eu estou sendo hipócrita? Eu estou sendo mentirosa? Então, eu fico com esse dilema interno. Quando vem a ansiedade, eu vou para o Senhor e falo: Senhor, eu confio em Ti, vou lá, leio os salmos, leio os versículos e acalmo meu coração. Mas nós somos humanos, amém? Então, eu vejo que a questão não é você ter as dificuldades de colocá-lo em primeiro lugar, mas é você não ter consciência que você não pode se conformar com isso. Eu não posso mais sair daqui hoje e achar que eu vou para minha casa, continuar sendo um domingueiro, continuar vivendo de qualquer jeito, falando com Deus sei lá quando, ou achar que a igreja é só mais uma atividade da minha semana. Como eu saio para trabalhar, como eu saio para passear, como eu saio para fazer outras atividades, eu venho na igreja. Porque eu não gostaria, eu creio que nem o Senhor, senão eu não colocaria isso tão forte no meu coração, que a gente continuasse com essa mentalidade de engano, entende? De achar que isso basta, que isso é suficiente. Se foi para os nossos pais, que talvez tiveram uma vida religiosa,
porque trabalharam muito para a igreja e esqueceram do principal, que é a presença e a família, eles e Deus. Até em relação ao teu cônjuge, é tu e Deus, porque é salvação individual. Tu vê que o teu cônjuge não tem aquele mesmo compromisso, é tu e Deus. Eu vou ter. Se você é homem hoje na sua casa, tenta uma vez na semana ter um tempo na tua família, chama os filhos, chama a esposa, vamos ler aqui algo juntos, vamos fazer uma oração, vamos ter algo nosso, vamos conversar sobre uma porção da palavra. Tenta. Isso já vai fazer diferença, porque a gente sabe que a mulher ela é naturalmente mais ativa. A gente faz umas coisas ao mesmo tempo. Porém, a responsabilidade do homem de edificar esse altar dentro de casa, ela é do homem também. Não é só a mulher que acorda de madrugada para orar. Não é só a mulher que busca. O homem também. E se a tua mulher estiver fraca, não estiver bem, que você possa ser esse suporte de tirar ela desse lugar também, que você possa auxiliá-la também. Existem fases e fases, amém? Minha fase que eu vou entrar é bem consciente, que é a fase que a nossa maravilhosa já está. A nossa adoração ao Senhor é com a criança mesmo, na rotina ali com os filhos, não tem o que se fazer. Eu não vou ter mais aquele tempo que eu tenho hoje, que eu posso ler para Ellen a palavra, que eu posso adorar o Senhor, que eu posso sair para falar das coisas do Senhor. Eu vou ter outras prioridades. Então você pode adorar o Senhor com todas as coisas que você faz. Porém, elas são feitas como para o Senhor. A primeira busca do teu dia, a tua prioridade de fazer as coisas é para o Senhor. Você sai de casa com essa consciência que o teu trabalho hoje vai ser para o Senhor. Que independente de você chegar num lugar, a pessoa estiver de cara feia, ela mal te cumprimentar, ou ela pisar na tua bola, você descobrir algo desconfortável, você vai continuar com essa consciência. Eu vim para o Senhor. As minhas ações vão glorificar o Senhor. Eu sei por mim, independente do que a pessoa faz. Você tem essa consciência. Se você faz tudo como para o Senhor, não importa o que você está fazendo, você está glorificando o Senhor. Mas nós precisamos ter essa consciência, amém? Tudo que a gente precisa realmente mudar, a prioridade em si que precisa mudar dentro de nós, é justamente essa, é justamente colocar Ele acima de nós. Amém? E eu queria finalizar com vocês lendo ali Tiago 4, do 7 ao 8, que fala assim: portanto, submetam-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem-se a Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Jeremias 17:10 diz: eu sou o Senhor que esquadrinha o coração e examina a mente, para recompensar a cada um segundo o seu procedimento, de acordo com o fruto das suas ações. Então o Senhor nos chama hoje não à perfeição, amém? Mas Ele nos chama a essa reflexão, que nós saímos daqui inconformados. Eu até achei que estava fazendo certo até aqui, Senhor, mas eu vi que eu posso fazer mais, e eu quero fazer mais. Ou eu não estava fazendo nada, não estava conseguindo resolver nada, mas eu vou querer me comprometer a fazer mais. Eu vou entender que hoje não é a igreja, não é a família, não são as minhas coisas, mas é o Senhor. Eu vou sair daqui com essa prioridade, amém? Vamos ficar de pé? Pode apagar as luzes, não? Vamos orar sobre essa palavra. E como eu disse, não é para trazer peso para vocês, assim como o Senhor não trouxe peso para mim. Ele foi doce comigo ao falar que, viu, filha, não é fácil mesmo. Não é fácil viver essa palavra, essa mensagem, mas nós podemos nos comprometer a fazer mais. Nós podemos nos comprometer a estar mais perto, a sair daqui com entendimento e aceitação de que a presença dele é mais importante do que qualquer outra coisa.
Eu posso conseguir fazer todas essas coisas, amém? Por quê? Porque eu sou obrigada, porque a pastora falou, porque alguém está mandando, porque ali é tudo que você precisa. Eu não preciso conhecer os seus problemas, as suas dores, as suas dificuldades, os seus dilemas, mas eu sei que a resposta está na presença e na palavra dele. Não dá mais para a gente viver um cristianismo onde não se leva a sério conhecer a palavra de Deus, amém? Para quem viu os links que eu mandei sobre cristianismo artificial, hoje tudo coopera para que você só veja o que você gosta. O celular, as redes sociais, o algoritmo só te envia o que tu gosta. E o que tu não gosta, como eu vou lá e silencio ainda, nem aparecer para mim. Mas em Cristo nós não vivemos assim. Em Cristo nós precisamos conhecer a palavra de Deus inteiramente. Mesmo as partes que eu não me agradam, mesmo as partes que eu não quero. Eu preciso vir e estar em comunhão com a igreja, mesmo não gostando, mesmo sendo uma luta, mesmo sendo difícil. Por quê? Porque não há só momentos difíceis. Há momentos de amor, há momentos de abraço, há momentos de carinho, há momentos de vulnerabilidade, há momentos que a gente se ajuda. Há muitas partes boas dentro do corpo, dentro do convivência com as pessoas. Mas hoje a rede social e o celular nos deixou cada vez mais afastados, individualistas. E hoje o Senhor nos lembra que a gente tem uma família, amém? Nos lembra que dentro dele, aqui no corpo dele, é muito mais para nós. Então vamos orar. Você que está com a sua família, ore com a sua família. Você que está sozinho, se os homens quiserem se juntar, as mulheres se juntam também. Vamos orar juntos. Pai amado, querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra, por essa mensagem, Senhor. Nós queremos te pedir que, em nome de Jesus, Pai, essa palavra fique guardada nos nossos corações. E, Pai, em nome de Jesus, é só tu, Espírito Santo, que pode convencer, que pode trazer a luz. Por isso eu sei, Deus, da importância que há naquilo que tu liberou nessa noite. Por isso, Pai, em nome de Jesus, guarda nos nossos corações. Que nós possamos nos comprometer a partir de hoje contigo. Porque a partir do momento que ouvimos a tua palavra, somos responsáveis por elas. Que nós possamos dar essa resposta a partir de hoje, Senhor. E nós aqui como família nos comprometemos a ajudar uns aos outros, a caminhar por essa palavra, a conhecer mais a tua palavra, a estarmos juntos como família. Pai, em nome de Jesus, toda resistência na mente, toda seta da mente, que às vezes quis tirar alguma parte tão importante dos nossos corações, que sejam removidos agora em nome de Jesus. Mas que nós possamos sentir a tua presença, Pai, que nós possamos sentir o teu toque, que tu traga a luz da nossa mente, aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós estamos colocando no teu lugar, pessoas que estamos colocando no teu lugar, projetos que tu colocou diante da tua presença, todas as nossas práticas e ações que tu colocamos à frente da tua palavra e da tua presença. Pai, em nome de Jesus, nos dê oportunidade, Senhor, nos dê força, nos dê sabedoria e estratégia para colocar em prática aquilo que só tu podes fazer, Senhor, mas